Oi, pessoal. Hoje nós vamos fazer um empadão. Espero que vocês gostem da receitinha. Os ingredientes estão aqui. Esses são os ingredientes da massa. Eu vou colocar tudo num processador. Usei 400 gramas de farinha de trigo sem fermento, 180 gramas de margarina, pode ser banha, pode ser manteiga, fica até mais crocante a massa. Usei também um ovo inteiro, usei 40 ml de vinho branco, mas é opcional. Se você optar pela banha ou pela manteiga, nem precisa do vinho, porque a massa já vai ficar crocante, porque eles possuem mais gordura, né? E sal é a gosto. Aí nós vamos processar. Dá para fazer também na mão, é só ir misturando os ingredientes. Demora um pouquinho mais, mas o resultado é o mesmo. A água gelada eu vou acrescentar aos poucos, mais ou menos de 40 a 50 ml de água gelada. Tem que estar gelada, tá? Aí você vai acrescentando aos pouquinhos, aí vendo que vai agregando a massa. Quando essa massa se tornar uma bola homogênea, que não tiver mais um monte de esfarelado assim, ela já vai estar no ponto de tirar ela, deixar ela descansar na geladeira em um bowl ou enrolada em um filme plástico. Aí fica com vocês. Ela fica uma massa macia, aí deixa ela descansando lá na geladeira pra gente poder fazer o nosso recheio. No recheio, eu vou colocar 200 gramas de queijo. É melhor que seja ralado, mas se quiser usar fatiado também não tem problema. Eu usei 200 gramas de queijo meia cura, mas pode ser provolone, parmesão, queijo prato, mussarela, mas o que você tiver, o que você mais gostar, o que tiver na mão, tá? Também vamos precisar de 800 gramas de peito de frango. Eu já cozinhei ele temperado para facilitar na hora de processar ele. Aí usei também uma xícara de cenoura ralada crua, gema para pincelar a massa, noz moscada, um pote de requeijão e palmito também a gosto. O queijo, né? Já falei, ralado. E vamos precisar de uma forma de fundo removível. Se vocês não tiverem a forma removível, também dá para fazer. Só que é preciso usar um papel manteiga e deixar as bordas sobrando para poder auxiliar vocês na hora de puxar e passar para um prato. No processador, eu coloquei o frango picado para ficar mais fácil para processar ele. Dá para desfiar ele com um garfo ou dá para desfiar ele na batedeira. Tem um pessoal que consegue desfiar ele na panela de pressão, mas aí tem que ter força para ficar chacoalhando, não é o meu caso, tá? Aqui é rapidinho no processador, levei acho que 10, 15 segundos, ele já saiu desfiadinho, é bem prático. Mas também no garfo, se você segurar ali o peito do frango e ir puxando ele, também demora um pouquinho mais, mas também dá para sair desfiadinho. Eu usei esse acessório de plástico, porque o de alumínio, ele não desfia, ele esmaga, aí não fica legal, fica meio papa, tá? Aí tem que ir dando um impulso, assim, só pra, se você for usar o de alumínio, né? Levei esse frango pra panela,
com requeijão, a noz moscada e acrescentei molho de tomate para dar uma cor e para dar mais sabor também, né? Também é opcional, tá? Aí eu vou deixar esse frango, vou misturar tudo. Aí no fogo médio, nós vamos deixar ele cozinhar, mexendo para não queimar, né? Mexendo e agregando tudo esses ingredientes. Cozinhei mais ou menos por uns 10 minutos. No lugar do requeijão, usei requeijão de copo, mas é para usar o requeijão cremoso, que é aquele catupiry, né? Se você quiser investir um pouquinho mais, é mais saboroso também. Reserva. Aí você vai limpar uma bancada, vai dividir a massa que estava lá na geladeira, descansando, né? Você vai dividir menos da metade, parte menor, você vai deixar para fazer a tampa do empadão. E a parte maior você vai abrir do comprimento da sua forma. Lembrando que a forma é preferível que seja de fundo removível. Mas se não tiver, forra o papel manteiga no fundo da forma e deixa as bordas para fora. Você põe a massa, abre normal a massa e tampa, ou pode fazer trancinha intercalando as tirinhas também, para facilitar até na hora de tirar. E aí você suspende a massa, também vai sair legal. Enrolei a massa no rolo para facilitar na hora de abrir na forma. Aí detalhe, tá? Essa forma, 20 centímetros. Só que na hora que eu fui colocar, ficou sobrando muita massa. E eu acabei trocando ela por uma de 24, também com fundo removível. Bom, só isso que vocês vão ver que falam, mas não era essa forma. Eu precisei trocar, porque vocês estão vendo aí que a massa caiu tudo para fora, porque era muita massa. Aí eu coloquei uma forminha maior e abri. Se vocês não quiserem abrir com rolo, pode pegar a massinha e colocando os pedacinhos, abrindo, ajeitando com a mão. O importante é espalhar ela no fundo e nas laterais. Também não precisa ficar perfeita, porque depois a gente vai colocar o recheio, vai cobrir, não vai aparecer nada disso, tá? O recheio, eu coloquei o frango todinho, os 800 gramas do peito de frango com os outros ingredientes e deu certinho nessa forma aí de 24. Você espalha bem, deixa bem retinho, tá? Pra hora que você cobrir não ficar tudo torto a parte de cima do seu empadão. Eu optei por fazer frango com cenoura e palmito, mas dá para fazer de carne moída, dá para fazer no lugar da cenoura, colocar milho verde, ervilha, azeitona, tá ok? No lugar do palmito, fica também uma delícia. Aí vai do gosto de cada um, né? Tem quem prefere só legumes. Como a gente é apaixonado por cenoura, a gente optou pela cenoura. Coloquei o queijo por cima. Espalha bem espalhadinho, tá? Pra pegar em todas as partes do empadão, né? Depois eu vou abrir a massa por cima. Mas é aquilo que eu falei, se você quiser, dá para você fazer tirinhas e ir intercalando e trançando. Também fica legal, fica uma opção legal. Eu acho legal do jeito assim, né? Eu prefiro, porque aí fica um pouquinho mais de massa. Mas aí o processo também é o mesmo. Você abre e faz as tirinhas, vai cortando para poder cobrir toda a massa. Aí, o que sobrar essas bordinhas, você põe para dentro da forma e vai ajeitando com garfo as bordinhas para deixar bem bonitinho.
bom? Aperta ali com um garfo ou com a mão mesmo, aí vai de cada um, né? Se tiver a ideia de fazer outra coisa, com o cabo de uma colher, também fica legal. Pincela uma gema, que é para a massa não ficar ressecada. Essa gema é para você poder deixar o seu empadão macio por cima. Espalha bem a gema, uma gema só dá, tá? E aí o forno já estava pré-aquecido. Eu levei ele mais ou menos uns 20 minutos. Isso vai depender de forno para forno, né? Até ficar dourado, se passar um pouquinho mais, mas tem que ficar a parte de cima douradinha, ó. Para desenformar, eu desenformei quente, mas o certo é esperar ele esfriar, porque aí a massa vai estar mais agregada com o recheio, fica mais legal e menos quebradiça. Eu, com a minha ansiedade, fui lá e acabei, estava difícil até para desenformar, porque eu quis desenformar ele ainda quente. Você pega a forma, se for removível, né? Põe algo embaixo menor e com o auxílio dele você empurra, a parte sai todinha, tá? Aí fica só o pratinho. Ó, você viu que ficou perfeito, a massa ficou sequinha. Como ela ainda tá quente, tá quebradiça. Mas se esperar esfriar, ficar molinha, na hora que vai na hora de cortar, não vai ficar quebrando assim. É só porque eu não tive paciência de esperar um pouquinho e cortar ela de morna para fria. Também dá para deixar esfriar legal, aí fica melhor ainda na hora de cortar, tá ok? Ó, pessoal, obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se puderem, deixa um like, agradeço muito, tá bom? Até uma próxima receita. Eu vou deixar uma opção aqui de para servir ela de uma saladinha, tá bom? Serve como substituir uma refeição, porque tem a proteína do frango e tem o carboidrato, né? E obrigada, tchau, até uma próxima.